Ei, você tem um pai. Você tem um pai que você jamais pode imaginar. Sabe? Procure aí sua melhor referência de pai nessa terra. Ele é muito, muito, muito mais do que isso. Ele é aquele que cuida de nós, dos pequenos detalhes, no momento que aquela sua melhor referência paterna, ela não está. E se você não tem essa melhor referência paterna, vou te apresentar uma maravilhosa, que já é a máxima, melhor do que possa existir, que é Deus, é o seu Pai. Ele supera toda e qualquer pessoa humana. E muitas vezes, o que tem te impedido de se aproximar e de chegar ao seu Pai é porque aqui nessa terra você não teve uma boa referência de pai. É difícil. Eu sei que é muito difícil. E eu sei que a gente cresce em uma perspectiva ruim, né? A gente coloca essa figura de paternidade dentro de um quadrado, dentro de uma caixa, que é a nossa visão sobre ela. Se você não teve essa referência de paternidade, você se frustra e você não consegue entender como é que existe um pai que é melhor do que qualquer pai nesse mundo, se eu não tive o pai desse mundo. É confuso. Mas saiba, viu? Tudo que Deus faz, tudo que acontece, acontece por uma razão, acontece por um motivo. E se aqui te faltou essa referência masculina, essa referência de paternidade ou de maternidade, Ele vai suprir todas elas. Porque esse pai, ele não te deixa órfão. Você não fica sozinho. Você não fica sozinha. Em todos os cantos que você tiver, ele vai estar com você. Porque eu vou te dar 3 atributos desse pai. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar. É o seu pai do céu. Eu já me senti muito perdida na vida, né? Eu procurei em vários lugares, assim, respostas por me sentir sozinha. Eu tinha, né, essa lacuna de ser só, das pessoas que eu tinha, assim, às vezes acabava que aquela pessoa, ela morria, ela ia embora, e isso foi ficando comigo, né, essa ferida foi ficando comigo, até que eu conheci o nosso pai, e ele, devagarzinho, sabe, ele foi preenchendo e me mostrando que ele sempre esteve comigo, ele nunca se esqueceu de mim. Eu vim para cá por um propósito. O plano original de Deus, ele continua. Deus não muda o plano continua. Quem muda é você, para ir em busca do plano dele. Porque às vezes na caminhada a gente foge do plano original, do plano que Deus tinha traçado. E aí Deus começa a te alinhar para voltar para o plano original. Tem aqui um salmo que eu trouxe, que é o Salmo 139. É um salmo de Davi. E esse salmo, ele é sem igual, sabe? Aqui no Salmo 139:16, Davi escreveu o seguinte: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Imagina só aí, todos os teus dias foram escritos antes de você vir para cá, antes de você estar aqui nessa terra. Ele viu seu embrião. Imagina a fertilização in vitro.
tão difícil fazer, né? Tem que ter um embrião bom, tem que ter um espermatozoide bom, não sei quais são os nomes, mas ele viu. E ele viu o seu embrião, o embrião que fecundou, se tornou você. E mais, ainda nesse Salmo, 139, 8, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ele te teceu nesse ventre. Você é um milagre. Imagine milhares de embriões, milhares, vários aí. E você foi escolhido, não é em vão. E você não está abandonado. Ele te viu desde o seu embrião. E ele te criou, o seu íntimo. E sabe o que é que Davi nos diz aqui? O Senhor, ele nos conhece inteiramente. Ele me sondas, me conhece, percebe os meus pensamentos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Quem é que poderia te conhecer tanto assim, se não fosse o seu Pai, o seu Criador, que te sonda, te conhece e viu o seu embrião? Você não está aqui em vão, você não está aqui à toa, você não está aqui perdida. Por mais que pareça que você está perdida, você não está. E Ele quer te ajudar a você se encontrar, a você voltar para o plano original que Ele fez para você. Escreveu no livro antes mesmo que qualquer dia desse seu existisse. E você pode estar no pior buraco, no pior cenário. Eu sei que não é fácil se chegar a Ele quando a gente não tem uma referência de pai. Não é que você não tem um pai, mas talvez você não tenha uma referência boa. E é difícil aceitar. É difícil entender que você tem uma paternidade mais do que a que a gente poderia ter aqui na Terra. Se a gente não tem essa da Terra, é mais complicado ter outra acima, né? É difícil. Mas Ele te conhece. Ele sabe o seu nome. E Ele te chama para voltar para Ele. Para voltar para o plano original, para o plano perfeito. Você pode estar no pior cenário. Mas olha o que Davi diz aqui para a gente. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que você pode estar no melhor lugar. Você pode estar vivendo o extraordinário e sentindo aquele vazio. E Deus vai te encontrar. Mas também, se você estiver no fundo do poço, no fundo do buraco, cansada, sem compreender direito as coisas, achando que tudo está perdido, achando que tudo está sem rumo, não está. Você está no lugar que Deus vai te encontrar. E Ele vai mudar todo o cenário. Porque quando Ele entra, tudo é novo. O sentido é diferente. E o Senhor, Ele é especialista em pegar aquelas coisinhas ali, sabe? Quebrada, esmagada, esculhambada, que ninguém ia querer. Nem a reciclagem, a gente pensa se a reciclagem ia querer. E Ele pega aquele vaso, e Ele cola pedaço por pedaço, no lugar exato, no lugar perfeito, com a precisão de que somente quem te criou seria capaz de fazer. Ninguém mais poderia fazer o que Ele faz. E Ele te refaz novo, melhor do que antes e pronto para viver o extraordinário na presença dEle. E se você ainda tá sem saber, sabe? Tá sem entender como é que você começa isso,
eu vou te dizer, minha filha. A primeira coisa que você vai fazer é dizer para o seu pai. Eu vou te ajudar. Feche seus olhos e repita comigo. Se estiver numa casa cheia, vá para um lugar sozinha e fale para o seu pai. Senhor, até aqui eu estive perdida. Até aqui eu estava sem rumo. Mas hoje eu quero voltar para o plano original que o Senhor tem para a minha vida. Hoje eu decido aceitar o Senhor de volta na minha vida. Eu decido aceitar seu Filho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E que teu Espírito Santo venha fazer morada em mim. No nome de Jesus, amém. Ele está com você e Ele quer fazer tudo novo. Ele quer refazer a sua história e Ele quer pegar aquele vaso, esse vaso aí seu que está quebrado, e refazer. Só que agora melhor, porque o dono da obra sabe exatamente o que tem que ser feito para que essa obra fique perfeita. E você vai viver o melhor dessa terra, a presença do seu Pai.